Tem uma dificuldade gigantesca do próprio presidente da República lá atrás, eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás, de fazer uma condenação severa, dura, inequívoca, inalienável em relação ao ataque de um grupo terrorista armado, um crime de guerra, um crime contra a humanidade naquela invasão do 7 de outubro ao Estado de Israel. Agora nós temos aí mais um apoiador do Hamas, Said Tenório, circulando livremente pelo governo Lula, fazendo aí reuniões com o Ministério... É uma piada, né? Ministério dos Direitos Humanos ainda, né? E o preconceito, o racismo, bom, tudo contra judeus é manifestado sem nenhum pudor, de uma forma livre. Eu vou só retomar uma comparação aqui. Uma parte do mundo completamente desavisada ou com um problema sério de má-fé, diz que é preciso negociar com o Hamas. O Hamas tem no estatuto dele, você já ouviu isso aqui nesse programa por várias vezes, eu tenho certeza que você já leu isso também, até porque já sabe desse assunto, mas me permitam só, pela lógica de explicar o ponto, retomar esse assunto. O Hamas tem no seu estatuto a aniquilação do Estado de Israel. Como é que você vai negociar com alguém que quer eliminar você? Não existe esse tipo de negociação. Isso vai para o Tribunal de Nuremberg. Foi assim que resolveu-se problemas da Segunda Guerra. Aí você está vendo claramente agora, e eu vou trazer o assunto aqui para dentro da política doméstica, que o governo tem uma posição muito clara, cada vez mais clara, diante do governo de Israel. Ao ter uma dificuldade gigantesca do próprio presidente da República lá atrás, eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás, de fazer uma condenação severa, dura, inequívoca, inalienável em relação ao ataque de um grupo terrorista armado, um crime de guerra, um crime contra a humanidade naquela invasão do 7 de outubro ao Estado de Israel. Ali é simplesmente forças armadas de terroristas atacando, atacando pessoas, cidadãos desarmados. O nome disso na legislação internacional é inequívoco também. É crime contra a humanidade. Isso é abjeto. Aí agora a gente vê por declarações de membros importantes do PT, inclusive alguns históricos, que eles reiteram essa tese do posicionamento que eles têm como partido, como força ideológica, como lado e também como governo. Porque o governo brasileiro agora, de novo, está fazendo voz àquela resolução da África do Sul em relação a Israel, condenando Israel. Então, quer dizer, do que nós estamos falando? Quando se falava lá atrás em relação às posições internacionais do Brasil e da diplomacia brasileira, isso daí vai contra qualquer lógica da história da diplomacia brasileira. Mas pior do que isso, nós não estamos falando só de diplomacia, nós estamos falando de posicionamento humanista, humanitário no caso do Brasil. E é uma tragédia o que vem, não só do PT, como do governo Lula em relação a isso. É uma incompetência institucional, se não fosse, aliás, seria incompetência institucional se não fosse posicionamento próprio, ideológico em relação a esse caso. Eles ignoram, Ana fez menção à questão das mulheres, dos bebês. Bom, nós sabemos todos disso, vimos essas imagens, não vou reiterar aqui cada momento trágico daquilo, porque foi um ataque contra a humanidade, mas ignorar tudo aquilo e trazer para uma discussão meramente política, não. Isso é má fé. Já deixou de ser erro conceitual institucional de governo.